Vamos ver então aí, parte 1, as últimas advertências e recomendações. Tópico 1, a aflição interior. Tópico 2, a aflição exterior. Sabendo que era chegada a sua hora, Jesus trata de dar as últimas instruções, advertências, e recomendações aos seus discípulos. Todos os evangelistas registram a advertência que Jesus fez a Pedro. Veja aí Mateus 26, 31 a 35, Marcos 14, 27 a 31, Lucas 22, 31 a 34 e João 13, 36 a 38. Faltava pouco para o mestre ser preso e tanto ele quanto seus discípulos iriam passar por um conflito interior sem precedentes. Daí a necessidade de estarem preparados espiritualmente para esse momento. Mateus 26, 41. Pedro é avisado de que Satanás o queria peneirar. Lucas 22, 31 a 34. No Monte das Oliveiras, pouco antes da sua prisão, ele advertiu a todos sobre a necessidade de oração para suportar as provações que se avizinhavam. Lucas 22, 39 a 46. Podemos falhar e muitas vezes falharmos, entretanto, não é por falta de aviso. Então veja só que Jesus, nos últimos momentos dele, antes de ser crucificado, ele avisa seus discípulos, ele fala sobre o seu sofrimento, sobre a sua crucificação. Eles não conseguem compreender. Jesus os adverte para que orem. É preciso orar, é preciso se fortalecer, é preciso se fortalecer na união com Deus, na intimidade com Deus, para suportar perseguições, dores, sofrimentos. É preciso orar. E eles precisavam orar, mas também não atentaram para isso. Eles não conseguiam orar, nem uma hora eles conseguiam passar em oração. Era uma coisa tremenda. Parece que a carne vencia, dava sono, eles queriam dormir, não queriam orar. Jesus os advertiu que o momento era difícil, advertiu a Pedro. Pedro disse para Jesus: por ti darei minha vida. Jesus disse: dá a vida? Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Ainda adverte Pedro: olha, Satanás queria pegar você para cirandar com você. Queria mostrar para você que essa sua mania de querer ser melhor do que os outros, essa mania sua de querer ser mais santo que os outros, de dizer que dá a vida por mim, Satanás queria mostrar para você quem é você, revelar para todos quem é você na verdade. Mas Jesus disse que protegeu Pedro, não deixou Satanás fazer isso. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus sobre nós, se não fosse a proteção de Deus, nós estaríamos perdidos. Todos nós. Por isso que a Bíblia adverte: ora, pede a Deus, livra-nos da tentação, livra-nos do mal, porque nós somos fracos, frágeis e podemos cair. Então temos que orar muito, estar muito em comunhão com Deus, lendo a Bíblia, orando, jejuando. Direto você deve se armar, se preparar para o momento mau, para a tentação, para poder você vencer. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Então veja só que Jesus passou por isso. Os discípulos passaram por isso, fugiram. Na hora que mais Jesus precisou, todos eles fugiram, correram com medo. E não pense que cada um de nós não faremos a mesma coisa. Para preservar nossa vida, muitas vezes nós fazemos coisas terríveis. Muitas vezes nós deixamos de ser fiéis a Deus para preservar nossa vida. Às vezes para preservar uma condição social, às vezes para preservar a família. Então muito crente acaba nessa hora fazendo uma coisa terrível, acaba pecando. Muita gente que é capaz de roubar, de matar, de prostituir, de fazer qualquer coisa para preservar sua integridade, sua família, ou sua posição social. Ele faz qualquer coisa. Então é preciso resistir, é preciso estar preparado para essa hora. É preciso ser forte nessa hora, é preciso estar em comunhão com Deus nessa hora. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos ver a aflição exterior. O texto de Lucas 22, 35 a 38 tem chamado a atenção dos estudiosos da Bíblia. Estaria Jesus aqui pregando a luta armada? Não.
Isso pelo simples fato de que o uso da força como parte do seu reino é frontalmente contrário aos seus ensinos. Mateus 5,9, 22, 38 a 47. Então Jesus cita a profecia de Isaías 53,12 como se cumprindo naquele momento. E os discípulos, solidários com a sua missão, sofreriam as suas consequências. Assim como seu mestre, eles também seriam afligidos exteriormente com as consequências da prisão. Deveriam, portanto, estar preparados para aquele momento. Jesus seria contado com os malfeitores e seus discípulos seriam identificados da mesma forma. Marcos 14, 69. Então veja bem, quem andasse com Jesus naquele momento poderia ser condenado junto com ele. Poderia ser morto. Então a tensão ali era muito grande, o medo era muito grande. Os discípulos ficaram apavorados. Aquele mestre, aquele que fazia milagres, fazia surdo ouvir, cego ver, aleijado andar, sabia das respostas que confrontavam os religiosos, os vencia com a sua sabedoria. Eles tinham Jesus como aí maior do que o super-homem. Nada poderia acontecer de errado com Jesus. Eles não conseguiam entender nada daquilo. De repente, ver o seu mestre ser preso, amarrado, apanhar, sofrer. De repente, vê-lo até numa cruz pendurado. Não tinha como eles entenderem. Eles não compreendiam nada disso. Só foram compreender depois que ele morreu, ressuscitou, que eles foram compreender essas coisas. Apesar de Jesus sempre estar advertindo-os, falando a esse respeito com eles, eles não compreendiam. Na mente deles, Jesus iria governar a terra, iria vencer os romanos, iria libertá-los. Era essa a ideia que eles tinham de Jesus. De repente eles veem, tudo aconteceu ao contrário do que eles achavam. Ficaram temerosos, amedrontados, fugiram e deixaram o mestre. Aquele mesmo mestre que eles andavam com ele, que diziam que amavam. Aquele mesmo que Pedro disse, por ti darei a minha vida. E nessa hora, fugiram todos e deixaram Jesus lá. Então era um momento de angústia terrível, era um momento de um medo terrível, de um pavor. Nós vemos aí que teve discípulo que saiu até sem roupa, correndo, foi embora. Então veja só, um pavor que deu ali, um medo que deu, fugiram, saíram correndo. E Jesus ficou preso, amarrado, com o destino da cruz. Então todos que ficassem ali agora eram amigos de um condenado a morrer na cruz. Todos poderiam morrer na cruz também. Eles deveriam ter aceitado ficar com o mestre, defender o mestre. Quando se fala aí da espada, fica parecendo que Jesus está apoiando ali uma luta armada para eles se defenderem. Mas Jesus está mostrando para eles que existiria dali para frente uma guerra e que eles seriam também perseguidos. E Jesus vai dar uma grande lição para eles. Eles tinham só 2 espadas. Jesus disse, basta, é só isso. Por quê? Eles entenderiam que a luta de quem vive no Evangelho não é uma luta corporal. Nós não usamos armas humanas, mas a nossa luta é espiritual. Nossas armas são espirituais. Eles veriam, na hora ali que o soldado chegasse, eles veriam que 2 espadas não valeria nada contra tantas outras espadas que estavam ali, tantos soldados que estavam ali. Então eles saberiam que o crente não luta com esse tipo de arma. Eles entenderiam, era uma lição que o mestre estava dando. Ainda sabemos que Pedro ainda corta a orelha de Malco naquela hora. E Jesus precisa então conter aquele ato de violência. Eles não compreendiam o momento, não compreendiam o que estava acontecendo. Jesus vai e ainda cola a orelha do Malco, consertando aquilo que Pedro havia feito.
num momento de violência, num momento de medo, de angústia, e ele ensina uma lição, dizendo: olha, nós devemos amar os nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos. É isso que ele ensinou no Sermão do Monte. Nós não podemos odiar as pessoas, nós não podemos lutar e matar as pessoas. Não, nós lutamos contra as forças do diabo, contra as hostes espirituais da maldade, dos lugares celestiais. Não é contra a carne e o sangue, não é contra as pessoas, mas contra o diabo, contra os demônios que entram nas pessoas, que dão ideias para as pessoas, que estimulam as pessoas a fazer mal a nós que somos da igreja, a nos perseguir. Nossa luta é contra esse reino espiritual, não é contra as pessoas. Nós não podemos odiar as pessoas, brigar, matar ou fazer um mal às pessoas. Não. Elas não entendem, elas não têm a compreensão do Evangelho que nós temos. Então, elas estão instigadas aí, empurradas, vamos dizer assim, orientadas por Satanás e seus demônios. Então, amemos essas pessoas e preguemos o Evangelho a elas, para que elas também acordem e de repente elas vejam a realidade, que elas possam conhecer também o reino de Deus, a salvação em Jesus Cristo. Na parte 2 nós temos aí: Jesus é traído e preso. Tópico 1, a ambição. Tópico 2, a negociação. Então, no tópico 1, a ambição. A traição de Jesus é um dos relatos mais dramáticos e tristes que o Novo Testamento registra. Jesus foi traído por alguém que compartilhava da sua intimidade. Salmos 41:9. Judas, conforme relata Lucas, foi escolhido pelo próprio Cristo para ser um dos seus apóstolos. Lucas 6,16. O que levou, portanto, Judas a agir dessa forma? Os textos paralelos sobre o relato da traição mostram que Judas era avarento, amava o dinheiro e a ambição o levou a entregar ao Senhor. João 12:4-6. Salmos 41:9 diz aí: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu prato, levantou contra mim o seu calcanhar. Então veja só, aqui nós vemos que Judas está cumprindo integralmente o que estava escrito a respeito dele. Não porque Deus o escolheu para isso, não porque Deus deu a ele essa ideia de fazer isso. Não, ele era avarento, ele amava o dinheiro mais do que a Deus. Para ele não existia nada mais importante que dinheiro. Andou com Jesus durante aproximadamente 3 anos, viu milagres, maravilhas, ouviu a palavra maravilhosa que Jesus falava. Veja bem, quantas vezes estava ali ao lado de Jesus, comendo na mesma mesa. Esse salmo diz que Jesus dava comida na boca dele. Porque o que mais necessitava de amor entre todos eles era o Judas. Aquele que mais peca é o que mais precisa de amor, é o que mais precisa de perdão. Então Jesus dedicava uma atenção muito especial a Judas. Durante a ceia, Jesus também faz isso, coloca comida na boca do Judas. Você coloca comida na boca de alguém? Quem é que a gente coloca uma comida na boca? Às vezes uma esposa que está doente, um filho pequeno, uma pessoa que a gente ama muito, que a gente coloca lá comida na boca da pessoa. E Jesus demonstrou esse amor para com Judas. Colocou a comida na boca do Judas. Ele fazia de tudo para que Judas fosse uma pessoa melhor. Mas Judas amava mais o dinheiro do que a Deus. Tópico 2, a negociação. Há muito os líderes religiosos procuravam uma oportunidade para matar Jesus. Mas além de não encontrá-la, eles ainda temiam o povo. Mateus 26 e Lucas 22. Lucas mostra que o diabo entra em cena para afastar este obstáculo. Lucas 22, 3-6. O terceiro evangelho já havia mostrado por ocasião da tentação que o diabo tinha se apartado de Jesus até o momento oportuno. Lucas 4,13. Sabendo que Judas estava dominado pela ambição, Satanás incita-o a procurar os líderes religiosos para vender Jesus. Lucas 22, 2-6. O preço foi acertado em 30 moedas de prata.
Mateus 26, 15.